Vamos dar uma olhada agora no que se sabe até o momento sobre o sistema endocannabinoide e as substâncias exógenas que atuam nele. O sistema endocannabinoide é um sistema de modulação dentro do sistema nervoso central e também no sistema imune. Disso a gente vai falar mais tarde. O que é um sistema de neuromodulação? É um sistema que altera o funcionamento de outros sistemas. Significando o quê? Significando que os efeitos nesse sistema e os efeitos desse sistema são disseminados no encéfalo inteiro, porque ele vai alterar o funcionamento dos outros sistemas encefálicos. Inclusive, ele altera o funcionamento de 2 outros sistemas de modulação, que são o sistema GABAérgico, que é um sistema depressor, e o sistema do glutamato, o glutamatérgico, que é um sistema estimulante. Então, ele vai modular moduladores, tá? Isso implica o quê? Implica que os efeitos dele são ainda mais disseminados dentro do cérebro, tá? Ele é de base lipídica, então são lipídios os agonistas endógenos desse sistema. E porque ele está disseminado no nosso cérebro, daqui a pouco vamos ver uma figura mostrando isso, ele vai comandar alterações em diversos efeitos, em diversos processos fisiológicos, sobretudo encefálicos. Então, apetite, a propagação do estímulo doloroso, o humor, a memória, tá? Nesse sistema, nós temos os efeitos dos canabinoides exógenos, principalmente os componentes da cannabis. Então, são substâncias que agem nesse sistema. Isso já mostra o que para nós, em princípio? Que a cannabis e os compostos que estão nela atuam no cérebro todo. É muito complicado a gente isolar alguns efeitos e dizer que os compostos da cannabis são benéficos, ou dizer que a própria cannabis não vai ter nenhum efeito deletério no nosso cérebro. Não tem como a gente afirmar esse tipo de coisa, e bem ao contrário. Por quê? Porque ela vai ter também um efeito disseminado em vários processos fisiológicos, porque o efeito dela é disseminado por todo o cérebro. Quais são os receptores que nós temos no sistema endocannabinoide? Basicamente 3. O CB1, que é o receptor canabinoide, sobretudo cerebral e encefálico. O CB2, que ele está mais no sistema imune. E o receptor vaniloide, que daqui a pouco a gente vai ver para que ele costuma servir. Os ligantes endógenos, a gente tem a anandamida, que é a AEA, e o 2-AG. Tá? O 2-AG, ele é bem relacionado com o processo inflamatório, com a cascata do ácido araquidônico, tá? Mesmo porque a cascata do ácido araquidônico também é composta por lipídios. Então, a gente tem ali uma sobreposição do sistema endocannabinoide com o processo inflamatório. E nós temos enzimas para sintetizar os canabinoides endógenos e para degradá-los, tá? Justamente por isso ele se chama sistema. Sistema, ele implica receptores, agonistas e enzimas de biossíntese e de biotransformação, de metabolização. Aqui os receptores canabinoides, o CB1, que é cerebral, ele é encefálico, e ele responde pelos efeitos psicoativos, tá? Principalmente do THC, que é a substância mais psicoativa que a gente tem na maconha, na cannabis. O CB2, ele é fundamentalmente um receptor que
funciona no sistema imune. Então, ele é um receptor periférico. Dentro do sistema nervoso, ele é muito pouco presente. Mas aqui a gente vê uma coisa que também é interessante, que há muito tempo se tenta entender, que é a relação entre a imunidade, a defesa do organismo, o processo inflamatório e os receptores que existem dentro do encéfalo. Então, a neuropsicoendocrinologia, intercorrências do sistema imune, do processo inflamatório, em doenças de comportamento ou em manifestações de comportamento, e o contrário. Então, efeitos, intercorrências das mudanças de comportamento e das doenças psiquiátricas na imunidade e na capacidade de defesa dos tecidos, tá? O processo inflamatório. Esse sistema, então, pode ser o link que a gente procura entre esses processos todos. Em relação aos receptores CB1, são receptores de sistema nervoso. No sistema nervoso central, nós temos uma grande densidade desses receptores no hipocampo, que é o centro da memória, na amígdala, que é o centro do medo, o centro da preocupação, o centro da ansiedade, tá? Esses dois compondo o tálamo anterior, o cerebelo, que é o centro do equilíbrio físico mesmo, não equilíbrio emocional. Os gânglios da base, o pálido e o estriado, gânglios da base, são parte do sistema que vai controlar o nosso movimento. E a córtex, tá? A córtex frontal, pré-frontal, áreas de associação de comportamentos, freios de comportamento, juízos de valores, funções superiores de cognição. E no periférico? No periférico, a gente tem esses receptores nos gânglios da raiz dorsal, que chegam na medula, no corno posterior da medula, na substância cinzenta periaquedutal. Os efeitos dos agonistas endógenos e das substâncias exógenas no receptor CB1 periférico, dos neurônios periféricos, são responsáveis, ou parecem ser, pelos efeitos analgésicos relacionados a essas substâncias. Aqui é a distribuição dos receptores CB1 dentro do cérebro. Então, a gente tem no hipotálamo, aqui nós temos a regulação do apetite, os gânglios da base, como eu falei para vocês, a regulação do movimento, o núcleus accumbens, que é a parte do sistema límbico, que contém a via da recompensa, a capacidade de sentir ou não prazer, a amígdala, que é o centro, como eu disse para vocês também, da ansiedade, das emoções, do medo, da preocupação, o tronco cerebral, que é responsável pela regulação dos estímulos dolorosos e do vômito, o cerebelo, que também está envolvido em movimento, o hipocampo, que é um centro da memória, e a córtex, que faz a cognição, juízo de valores, freio de comportamentos, etc. Aqui é a mesma coisa, mas em formas de esquema. Então, os receptores CB1 são basicamente neuronais e o CB2, principalmente, até hoje pelo menos, encontrado mais no sistema imune. Aqui nós temos outros alvos moleculares importantes, principalmente o receptor vaniloide, o TRPV1. O que é esse receptor? Ele é um canal de cálcio, principalmente, e ele está relacionado com nocicepção, ou seja, percepção do estímulo doloroso, tá? Isso nos neurônios dos gânglios da base. Onde mais a gente tem o receptor vaniloide? Os receptores vaniloides também foram encontrados em neurônios dopaminérgicos
da via mesocortical, receptores que estão nessa via, eles podem estar participando da depressão, principalmente depressão psicótica, tá? Obviamente, como ele é um canal iônico, ele está relacionado com sinalização rápida. E a plasticidade neuronal, a gente já vai dar uma olhadinha. Esse receptor parece ter muita influência naqueles processos de LTP, potencialização de longo prazo, e LTD, dessensibilização de longo prazo. Então, o estímulo de você produzir fator de crescimento numa via neuronal para fortalecer essa via, e o estímulo para você produzir fatores de apoptose nessa via, perdendo parte dela ou às vezes ela inteira, tá? Outros receptores que nós temos, receptores órfãos do tipo GPR55. O que é um receptor órfão? É um receptor que foi identificado por técnicas de biologia molecular, mas cujo agonista ainda não foi identificado. Então é possível que um dos agonistas desse receptor GPR55 seja o endocannabinoide. Receptores da glicina tipo A, e canais iônicos, tanto de cálcio quanto de potássio. E os ligantes desses receptores, quais são? Nós temos dois conhecidos ligantes endógenos, são agonistas, como o organismo só produz agonista, não produz antagonista. Agonistas endógenos do CB1, a anandamida, que é um derivado do ácido araquidônico, que foi o primeiro ligante endógeno identificado. Ele é agonista tanto do CB1 quanto do vaniloide, TRPV1. E o 2-araquinidoglicerol, araquinidoilglicerol, também é um derivado, obviamente, do ácido araquidônico, tá? Que é o 2-AG. E os antagonistas? Obviamente, são antagonistas sintéticos. O ribonabante, chegou até na terapêutica como uma droga anorexígena para se tratar a obesidade. Funcionava extremamente bem. Não só conseguia emagrecer o paciente, mas emagrecia o paciente onde ele mais precisa, que é na gordura abdominal, que é essa sim que é perigosa do ponto de vista cardiovascular e metabólico. O problema é que muitos pacientes, muitos que eu digo estatisticamente muitos, aumentaram a ideação suicida, a depressão, e vários deles cometeram suicídio. Motivo pelo qual essa droga foi retirada da terapêutica. Como eu falei para vocês, não tem como atuar no sistema endocannabinoide com o que a gente sabe até hoje e garantir que não exista efeito em todo o resto do cérebro. Tá? Então dizer que esse sistema é isolado, que maconha não faz mal, que derivados da maconha também não fazem mal, só fazem bem, é uma falácia. Porque a gente não tem noção do que pode estar acontecendo dentro do cérebro quando a gente altera um sistema tão disseminado quanto esse. E existe um agonista que está sendo ainda desenvolvido pelo laboratório Winthrop, que é o WIN, obviamente, 55212/2, tá? Então, também está se tentando utilizar uma droga, tá, sintética, em vez de canabidiol, um ligante sintético do receptor CB1, tá? E esse laboratório está pesquisando esse medicamento. Existem algumas características que diferenciam o sistema endocannabinoide de todos os outros sistemas de neurotransmissão. A primeira delas é que os mediadores endógenos do endocannabinoide não ficam reservados em vesículas. Então a gente não produz esses neurotransmissores e armazena eles para o momento onde passa o potencial de ação para liberá-los. A gente produz esses agonistas endógenos canabinoides quando é necessário, é uma produção on demand. Então você recebe um estímulo, a gente já vai ver como, e aí sim
que esses mediadores passam a ser produzidos. Então a gente não tem um estoque dentro do neurônio, a gente só produz na hora que existe a necessidade da produção dessas substâncias. Outra característica que também é praticamente exclusiva do endocannabinoide é que ele transmite ao contrário. Ele faz uma transmissão retrógrada. Como assim? A maioria dos neurotransmissores são produzidos na fibra pré-sináptica e liberados na sinapse para interagir com a fibra pós, tá? E com a pré para regular a sua própria liberação. Os canabinoides não, eles são produzidos na fibra pós-sináptica, são liberados na sinapse e vão interagir com a fibra pré-sináptica. E o que eles vão fazer nesta fibra pré? Vão modular, aumentando ou diminuindo, a liberação de outros neurotransmissores, sobretudo o GABA, que é um neuromodulador inibitório, e o glutamato, que é um neuromodulador excitatório, tá? Então a gente vai ter uma alteração da liberação de outros moduladores. Basicamente nós temos uma diminuição da liberação de aminoácidos excitatórios, principalmente o glutamato, tá? Ou seja, é um sistema que basicamente é depressor. Esta é uma representação esquemática do que eu falei para vocês. Essa fibra amarelinha, a fibra pós-sináptica, ela vai produzir a anandamida, olha, o 2-AG, que são os nossos canabinoides endógenos. Essa fibra pós, aliás, libera o neurotransmissor na sinapse, ele vai lá na fibra pré-sináptica, nos receptores CB1, tá? E nos astrócitos também, mas não vem ao caso isso agora. Fazendo o quê? Inibindo liberação de neurotransmissores, sobretudo o glutamato, que é um aminoácido excitatório, tá? O 2-AG, além de tudo isso, além de agir no próprio receptor, ele também vai ser capturado pela fibra pré e ele vai ser um precursor de substâncias envolvidas no metabolismo neuronal, tá? Aqui mais uma representação dessa transmissão retrógrada, exatamente o que a gente já viu. Só que aqui do lado esquerdo a gente tem o THC, que é o composto psicoativo mais conhecido da cannabis, da maconha, para vocês verem a semelhança estrutural com os nossos canabinoides endógenos, tanto a anandamida quanto o 2-AG. Aqui um esquema meio assustador, mas não se preocupem muito com os detalhes disso aqui. O que eu quero mostrar para vocês é, primeiro, de novo, a liberação dos canabinoides endógenos pela fibra pós para agir na fibra pré. Foi o que a gente acabou de ver. O fato deles atuarem principalmente em neurônios GABAérgicos e neurônios glutamatérgicos, tá? E aqui o mecanismo pelo qual, isso é importante, esses endocannabinoides estão regulando o que se chama de depressão de longo prazo ou dessensibilização de longo prazo, que é o quê? Que é o processo pelo qual você diminui produção de fator de crescimento nesses neurônios e, obviamente, a liberação deles para atuarem na via de neurotransmissão, onde esses neurônios estão inseridos, e pela diminuição da produção do fator de crescimento, a produção aumentada de fatores de apoptose. Então, sim, o sistema endocannabinoide está envolvido com perda neuronal, não na homeostase. Na homeostase você só regula as produções de fator de crescimento e fator de apoptose.
Agora, na hora que você joga ali um canabinoide exógeno, principalmente quando você usa em formas de maconha, que tem mais de 400 canabinoides conhecidos, você pode sim induzir perda neuronal. Aliás, você pode sim, não. Você induz perda neuronal, isso está comprovado, tá? Então, de novo, dizer que maconha não faz mal é uma falácia. Outra característica exclusiva do sistema endocannabinoide. O receptor CB1 é um receptor de membrana, só que ele também existe dentro da célula, em mitocôndrias e em lisossomos. E outra coisa que também acontece é esse receptor CB1 da membrana ser internalizado, tá? Via uma via ótimo, via um processo de sinalização que é a via da beta-arrestina. Então você estimula essa via. Aí o que acontece? O receptor ele é internalizado e ele fica dentro de uma estrutura chamada endossomo, tá? Então a presença desse receptor na membrana ou a ausência dele depende também de sinalizações intracelulares, tá? Outra coisa interessantíssima, quando você tem o receptor CB1 da membrana, tá, sendo estimulado pelo agonista, você tem alguns efeitos metabólicos. Diminuição do AMP cíclico, diminuição do cálcio dentro do citossol e o aumento do funcionamento da via da MAP-quinase, tá? Que é a via que vai produzir fator de crescimento ou fator de apoptose, tá? Agora, os receptores CB1 que estão dentro do citoplasma, no lisossomo, são responsáveis pelo aumento da liberação do cálcio para o citossol. Ou seja, você aumenta a concentração de cálcio livre no citossol e aumenta a permeabilidade das membranas das organelas ao cálcio. O cálcio ainda começa a sair mais ainda das organelas, tá? E cálcio livre no citossol, se vocês se lembram bem, a célula entende como sofrimento celular. Então é um dos primeiros fatores responsáveis pela iniciação de processos de apoptose, tá? E nas mitocôndrias, os receptores CB1 nas mitocôndrias diminuem a produção do AMP cíclico mitocondrial e diminui a respiração mitocondrial. Ou seja, você diminui a produção de energia para esta célula, que ainda vai concorrer ainda mais para que você concentre ali fatores de apoptose para se livrar desse neurônio, para diminuir o funcionamento dele, tá? Então, o que é importante que a gente fixe? Primeiro, a extrema mobilidade desse sistema. É um sistema bastante complexo, que ele está em vários pontos do neurônio. E em vários pontos do neurônio, ele vai sim mediar a LTD. É dessensibilização de longo prazo, que acaba tendo a ver com atrofia neuronal e com apoptose, tá? De novo, dizer que maconha não faz mal é uma falácia. Aqui mais uma característica que a gente só conhece para o receptor CB1. Ele modifica a via de segundo mensageiro acoplado a ele. Os outros receptores todos, ou eles são canais iônicos, como esse aqui do lado que a gente vê, esse VGCC, é um canal de cálcio voltagem independente. Ele vai abrir, vai fechar, de acordo com o potencial que está passando por essa membrana. Agora, o CB1, ele pode atuar na via do AMP cíclico, diminuindo esse AMP cíclico, ou ele pode estar atuando na via do cálcio, tá? Estimulando a quantidade de cálcio livre no citossol a aumentar,
tá? Finalmente estimulando a via da MAP-quinase. A via da MAP-quinase é fundamentalmente responsável por produção de fator de crescimento, tá? A diminuição do AMP cíclico e o aumento do cálcio livre no citossol são responsáveis pelo contrário, pela produção do fator de apoptose, tá? Ou seja, existe um equilíbrio muito fino aí entre esses dois tipos de processo, tá? Então você tem uma alteração da via de neurotransmissão de acordo com a situação geral desse neurônio, tá? As estimulações todas que estão acontecendo, os neurotransmissores que estão agindo nos seus receptores, se os receptores estão mais em up, mais em down regulation, tá? Então você vai estimular tanto a morte e a apoptose do neurônio, quanto a sobrevivência dele, tá? Quanto ainda a LTP, o funcionamento desses neurônios em relação aos outros. Bom, resumindo os mecanismos de ação dos canabinoides, a gente tem uma alteração modulatória em neurônios do GABA e neurônios do glutamato, tá? Principalmente neocórtex é a córtex pré-frontal, no estriado, que é uma via do movimento, e no hipocampo, que é uma via da memória, tá? Onde a gente, sobretudo, sintetiza os nossos endocannabinoides, principalmente fibras de Purkinje, fibras piramidais do sistema piramidal, fibras dopaminérgicas, tá? Estas fibras todas, esses neurônios todos, regulam a quantidade de neurotransmissor liberado através da presença do endocannabinoide, tá? Além do que, nós temos também um mecanismo que a gente já viu, que vai induzir ou o aumento da produção de sinapses neuronais, ou a apoptose e atrofia neuronais, principalmente em neurônios que produzem GABA e neurônios que produzem glutamato, tá? Isso parece que fundamentalmente via receptor vaniloide, tá? Então não só via CB1, mas via também o receptor vaniloide. Então nós temos uma presença muito importante do sistema endocannabinoide na quantidade de sinapses que a gente tem no cérebro e no funcionamento dessas sinapses, se elas vão ser mais ou menos eficientes, tá? E de novo, não tem como a gente garantir um efeito da maconha como um todo, de todos os canabinoides juntos, dentro desses dois processos, LTP e LTD. Então, dentro da plasticidade neuronal, se a gente vai prejudicar, se a gente vai facilitar, se nenhum dos dois acontecem, tá? A gente não tem como saber. Aliás, a gente não tem como saber esse tipo de coisa em relação ao canabidiol, que é uma substância só isolada. Então, assim, não tem como saber. Bom, os canabinoides exógenos, eles alteram de uma maneira muito mais presente, muito mais intensa, tudo que eu já falei para vocês até agora, tá? Então a gente não tem, de novo, como saber, dentro do cérebro como um todo, os reflexos exatos da utilização de um canabinoide exógeno, tá? Então é muito, muito complicado a gente saber o que está acontecendo realmente quando a gente joga dentro do cérebro ou um canabinoide só, ou uma mistura deles, que é justamente a maconha e as formas todas da cannabis. Aqui, o desenvolvimento dentro do sistema nervoso central do sistema endocannabinoide, isso através do tempo, tá?
O pico do desenvolvimento do sistema endocannabinoide é na puberdade, tanto em homem quanto em mulheres. E a maturidade funcional desse sistema, então o pico de funcionamento, parece que é na adolescência, tá? Isso pode ser um indicativo de que os efeitos dos canabinoides exógenos, eles são mais intensos e mais importantes durante a adolescência, que é quando esse sistema endocannabinoide, ele está no seu funcionamento máximo. Na hora que você altera com o ligante exógeno, obviamente o efeito vai ser maior nas pessoas dessa idade, tá? Antes disso, antes de você chegar ao pico do desenvolvimento do sistema, ele vem participando desde feto, desde a formação do cérebro, dos processos de plasticidade neuronal. Então, a arquitetura do encéfalo, quantas sinapses, como essas sinapses estão funcionando, as eficiências delas, isso vem sendo regulado desde do feto pelo sistema endocannabinoide, tá? Bom, a cannabis, ela é a fonte, obviamente, principal dos canabinoides e existem mais de 400 canabinoides conhecidos, identificados nessa planta. 61 são os mais importantes em termos de quantidade. O mais conhecido e o mais presente na planta é o THC, tetrahidrocannabinol. A gente tem também o canabidiol, que é o único até hoje que se provou ter mais benefícios do que riscos, tá? O cannabinol ele é uma substância que, usada isoladamente, é um potente alucinador, tá? Ele induz alucinações com muita facilidade. E o canabigerol, que mais ou menos ele faz o que o THC faz, só que numa potência menor. Aqui as estruturas químicas deles. Percebam que o canabinol, ele é muitíssimo parecido com o THC, tá? Por isso que os efeitos dele também são, tá bom? Tanto o delta 9 quanto o delta 8 THC. E o canabidiol, que ele é parecido, mas não tão parecido assim. Então você acaba não tendo os efeitos psicoativos do THC e do canabinol, tá? Bom, exceto pelo canabidiol, todos os canabinoides exógenos são agonistas de CB1, de CB2 e do vaniloide. O canabidiol ele age um pouco diferente. O canabidiol ele vai modular o influxo de cálcio para dentro do neurônio. Então ele vai agir nos canais de cálcio e nas bombas de cálcio, modulando quanto cálcio entra dentro do neurônio, tá? Além do que, ele vai bloquear receptores NMDA, que é um receptor de glutamato, então N-metildeaspartato. Ele vai diminuir a degradação da anandamida, que é um canabinoide endógeno. Ele vai ter uma estimulação de receptor de serotonina, do tipo 5-HT1A, tá? Isso já está sendo base para que os efeitos dessa droga sejam estudados, tanto em depressão, quanto em ansiedade, quanto em enxaqueca, tá? E ele diminui a ação do THC. Então você vai, com o canabidiol, modular a ligação do THC, tá? Aos receptores CB1, CB2 e vaniloide, tá bom? Então você modula isso, tá? Aqui um mapa da prevalência do uso de maconha, do consumo da maconha por países. Então percebam que os Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental, a Austrália, então eles são mais prevalentes no uso da cannabis.
Tá? O Brasil está no intermediário e Portugal também. Que Portugal interessa porque esse mapa foi de um artigo português, por isso que ele está particularizando. Tá? E uma outra característica é que em Portugal a cannabis é liberada. Não só ela, mas acho que vários outros agentes psicoativos. Tá? E mesmo assim, ela está mais ou menos no nível do Brasil em termos de prevalência do uso. Bom, aqui as formas da cannabis. Então, os cigarros, que são os mais usados, eles podem ter entre 1 e 3% em média de THC. Só que essa maconha que está tendo hoje em dia, que é uma maconha transgênica, ela pode chegar até 15% do THC. O haxixe, que é uma outra forma de se usar cannabis, ele tem em geral entre 3 a 6% de THC. E se você usa o óleo isolado, ele chega até 50% de THC. O skunk, que também é uma forma da cannabis, tem mais ou menos 20% de THC. E o dronabinol, que é o canabidiol, ele pode ter 2,5, 5 ou 10 miligramas de THC por grama de medicamento. Mas tem que ter o THC? Tem. Então, sempre que você pega um vidrinho de canabidiol, ele vai estar lá a porcentagem do THC que ele tem. Porque parece que o canabidiol, ele não age nos receptores CB1. Ele modula o efeito do THC desses receptores. Então, você precisa de um pouquinho de THC para você ter o efeito do canabidiol. Mas um pouquinho. Coisa que no cigarro de maconha não é um pouquinho, é muito, tá? Então, por isso que você tem no canabidiol, nas formas utilizadas terapeuticamente, um pouquinho de THC. Porque você precisa desse THC para ter o efeito no receptor CB1. Aqui, em rosa, em roxo, onde você tem sítios de ligação do THC dentro do cérebro. Vejam que é tudo: córtex, límbico, hipotálamo, tálamo, cerebelo, tronco encefálico. Então o THC ele age no cérebro inteiro, tá? Então paremos com a hipocrisia de dizer que maconha não faz mal. Maconha faz mal. Ela pode fazer menos mal, por exemplo, do que heroína, do que crack, do que metanfetamina, do que álcool. Mas bem, o THC não vai fazer, tá? Ele altera o teu cérebro como um todo. Então é meio complicado você atuar dessa forma dentro de um cérebro e tentar garantir que isso daí não vai ser danoso. Não tem como. E a longo prazo a gente tem provas de que é danoso. Você perde muito neurônio. Em anos de uso crônico de THC de maconha, você perde muita cognição, muito equilíbrio, muita capacidade emocional. Tá? Você perde basicamente tudo dentro do teu cérebro. Tem que tomar cuidado. Aqui efeitos do THC, agora não só no cérebro, como no resto do organismo. Temos efeitos no fígado, que chegam até fibrose e resistência à insulina, efeitos no sistema reprodutor, então regulação de fertilidade, desenvolvimento embrionário, implantação do embrião, efeitos cardiovasculares, então efeito inotrópico negativo, quer dizer, diminui a força de contração do coração. Isso no paciente com insuficiência cardíaca pode matar. Vasodilatação, que vai levar a uma queda de pressão arterial, e alterações na função cardíaca. Na musculatura esquelética, metabolismo energético está alterado e formação de fibras musculares também diminuída pelo THC. No trato gastrointestinal, alteração de motilidade gastrointestinal, ou seja, diminuição dessa motilidade, alterações endócrinas, tanto em estômago quanto em intestino, alteração da função de barreira intestinal
membrana que a gente tem em volta para impedir que se vazem coisas do intestino para fora, e alterações de balanço energético. Efeitos na nocicepção. Modulação do sistema imune pelo receptor CB2, regulação de náusea e vômitos, então tem um efeito antiemético, diminuição da pressão intraocular, dá para usar em glaucoma, então ação local, efeitos na remodelação óssea, broncodilatação e efeitos no câncer, não só na dor do câncer, mas também na apoptose de células cancerosas. O problema é que vai apoptosar também as células não cancerosas. Então, esse quadrinho aqui de baixo, tá, à direita, ele está mostrando frentes de pesquisa, ele não está mostrando que na hora que você fuma maconha acontece tudo isso de bom em você, tá? Então são frentes de estudos de substâncias isoladas, de canabinoides isolados, não do THC. Terapeuticamente, a gente só tem o canabidiol como uma droga indicada e a gente está usando como? No tratamento da dor crônica, na redução da espasticidade da esclerose múltipla, em outras doenças neurológicas, principalmente epilepsia, então você regula o movimento. Efeitos antieméticos, sobretudo em câncer, em estágio terminal. Então você reduz o efeito emético da quimioterapia do câncer. A gente usa como broncodilatador na asma. A gente consegue usar em forma de colírios no glaucoma, porque ele está reduzindo a pressão intraocular e o fluxo lacrimal. Você pode usar como estimulante do apetite em pacientes com HIV. Hoje em dia já não se precisa mais disso, porque o coquetel já está dando um jeito de não levar o paciente àquela depauperação. Tá? Mas você consegue usar. Você consegue usar como antipsicóticos, isso experimental ainda. Então a gente tem efeito antipsicótico do canabidiol. E a gente consegue usar, como eu falei para vocês, para você mediar a apoptose. Então é um uso potencial no tratamento do câncer. Só que ele vai mediar a apoptose também dos nossos neurônios. Por isso que os estudos estão sendo feitos para entender melhor esse efeito e ver se a gente consegue ou não aproveitá-lo. A principal indicação hoje em dia do canabidiol é na epilepsia, tá? Então, assim, o canabidiol, ele protege o paciente de convulsões, tá? Então, ele vai impedir que exista aquela excitação extrema, aquele déficit no processo excitatório dentro do cérebro. Então, você está impedindo que aconteçam convulsões, tá? Agora, o THC, dependendo da dose em que você está usando, ele vai ser anticonvulsivante ou ele vai ser pró-convulsivante, tá? Ele pode abolir a convulsão ou ele pode estimulá-la, dependendo da quantidade dele que você está utilizando. Porque dependendo da quantidade, ele age mais no GABA ou ele age mais no glutamato, tá bom? Aqui, papel do receptor CB1 no comportamento alimentar, tá? A gente tem efeitos dentro do cérebro, no hipotálamo, que vai regular a fome e a saciedade, obviamente. No accumbens, que vai regular o prazer que você tem comendo. Nós temos esses receptores no tecido adiposo, nós temos na musculatura esquelética, no fígado e no trato gastrointestinal. Esses efeitos todos juntos, tá? Alteram, obviamente, o apetite e a mobilização desse alimento dentro do organismo, tá? Na hora que você bloqueia o receptor CB1, você tem todos esses efeitos aqui do quadro, todos eles no sentido de diminuir o apetite, de otimizar a captação da glicose, de diminuir a produção de lipídios,
tá? E de células que guardam esses lipídios adipócitos e, obviamente, estimular o centro da saciedade. Tudo isso daqui é comprovado? É. O problema é que na hora que você joga um antagonista do receptor CB1, além de acontecer isso tudo, acontece a depressão. Então o paciente pode aumentar a ideação suicida, principalmente se ele já é deprimido ou se ele tem predisposição à doença. E você tem um aumento do risco de suicídio. Então até hoje ainda não se conseguiu uma maneira de usar esses efeitos terapeuticamente. Bom, aqui sinais e sintomas da intoxicação pela cannabis, intoxicação aguda. Então você, quando usa a cannabis fumando, tá, por inalação, você tem um pico dos efeitos, tá, que dura mais ou menos 2 horas. Ele começa entre 20 e 30 minutos depois que você administrou e dura cerca de 2 horas. O que você sente nesse momento? Euforia ou ansiedade, depende de você, do paciente. Despersonalização, sensação subjetiva de lentificação do tempo e sensação de cabeça vazia. Além do que, hiperemia conjuntival, então os olhos ficam vermelhos, e hipotensão postural, quando você fica em pé, a pressão cai, tá? Isso vai levar à intensificação de experiências sensoriais, boas ou ruins, depende, tá? Tem um pouco também de mistura, digamos assim, de decodificação dos estímulos, tá? Sinestesia. Então você vê um som, você ouve uma cor, você sente o cheiro de um som, tá? Isso é sinestesia, pode acontecer. Alteração da atenção e da memória de curto prazo, você perde as duas. E coordenação motora, alteração do equilíbrio e alteração do tempo de reação aos estímulos se mantém enquanto a droga está no teu cérebro. Então, bem depois que acabou o pico do efeito, você não está mais sentindo o efeito que você busca, você ainda vai ter problemas de equilíbrio, de coordenação motora, de lentificação das reações, tá? Então, assim, pode te prejudicar em trabalho, em estudo, em condução de veículos. Bom, então, assim, de novo, ela não é inócua. Tá? Aqui tá a intoxicação, porque a gente já vai ver doses altas daqui a pouquinho, mas isso daqui são os efeitos da maconha em qualquer dose, tá? Não é uma intoxicação aguda, uma overdose. Então, esses efeitos existem assim que você usa a cannabis. Agora, em doses altas, você vai ter uma intoxicação exógena e a gente já vai ver o que acontece. Aqui, uma intoxicação, mesmo em doses elevadas, o que nós temos? Do ponto de vista físico, tremor fino, aliás, como os tremores do começo do Parkinson, diminuição da temperatura corporal, diminuição do equilíbrio e coordenação motora, boca seca, olhos vermelhos, hiperemia conjuntival, náuseas e vômitos. Agora, achados no comportamento: agitação, crises de ansiedade, crises de pânico, sintomas paranoides, mania de perseguição, desconfiança, alterações de memória, desorientação, alucinações visuais e auditivas, delírio, depressão psicótica e perda do senso crítico, tá? Esses sintomas psicóticos, alucinações visuais, auditivas, delírios, isso é raro, tá? Você tem que usar muita maconha de uma vez para isso acontecer. Só que tem pacientes mais sensíveis. Esses pacientes já são predispostos a esse tipo de efeito, então doses pequenas levam a isso, tá? O paciente que é predisposto à psicose e fuma maconha cronicamente, ele pode abrir o quadro de psicose, mesmo que ele nunca tenha tido sintomas. O fato de ele usar maconha pode levá-lo a ter os sintomas.
Bom, aqui a relação entre psicose e cannabis, tá? O que que acontece? Na hora que você usa a maconha, você vai ter um aumento de liberação de dopamina, tá? Isso no estriado e depois na via corticolímbica, principalmente no sistema límbico. No sistema límbico, você vai ter as manifestações psicóticas, sintomas positivos, delírio, alucinação, agitação psicomotora, tá? Se o paciente é predisposto, e essa predisposição vem normalmente associada ao polimorfismo da Conte, que é uma enzima que vai degradar as monoaminas, inclusive a dopamina. Então a pessoa nasce predisposta a metabolizar menos essa dopamina, ou seja, ela fica em maior quantidade. Aí sim você vai ter os sintomas psicóticos positivos, alucinações e delírios principalmente, tá? Que vem de uma down regulation, isso acho que vocês viram já nas aulas de antipsicóticos, se não viram ainda verão. Você tem um aumento de dopamina no sistema límbico e uma down regulation, diminuição de receptores, tá? Isso altera o funcionamento do neurônio, a estrutura física do neurônio e isso vai te levar à abertura do quadro de psicose, de esquizofrenia, tá? Normalmente. Há aqui efeitos adversos no coração também da cannabis. Em indivíduos que não são cardiopatas, isso não é problema. No cardiopata, sim, tá? No cardiopata, a gente vai ter angina, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, AVC e arteriosclerose, tendo relação com o consumo da cannabis, tá? Por que AVC? Então, existem algumas hipóteses que vão tentar explicar o que a cannabis tem a ver com AVC. Então, você pode gerar com a cannabis o vasoespasmo, então contração da musculatura lisa dos vasos, cardioembolismo, então formação de êmbolos dentro das artérias coronárias, hipotensão sistêmica, que não se sabe muito bem por que acontece, mas você tem esse efeito, tá? Uma hipotensão disseminada, uma hipotensão que acontece sempre, não só quando o paciente fica em pé, tá? Então, formação de êmbolos, aumento da contração dos vasos, então o vaso contrai, ainda você vai formar lá dentro um êmbolo, é pedir para ele arrebentar, tá? E a hipotensão vai fazer com que o sangue circule mais devagar, tendo mais dificuldade ainda de tirar aquele êmbolo do lugar, deslocá-lo dali, antes que ele promova a explosão do vaso, tá? O rompimento dele. Aqui efeitos da cannabis na grávida. Na grávida não, no feto da grávida. Então, uma diminuição pequena do crescimento intrauterino do feto, obviamente. Isso pode ser provavelmente pela hipóxia induzida pela cannabis, porque ela diminui a circulação do sangue. Ela tem efeito endotrópico negativo. Então, o sangue circula menos ali. Não se confirmou ainda algum efeito teratogênico da cannabis. Um estudo em filhos de pacientes que utilizavam maconha durante a gestação mostrou que, em média, aos 48 meses de idade, 4 anos, a criança passa a apresentar efeitos deletérios na memória e na linguagem verbal, tá? Há cerca de 3 anos de idade, as crianças também passam a apresentar manifestações, alterações motoras, também discretas, mas existem, tá? Pacientes ou mulheres que utilizaram maconha durante o aleitamento materno e os filhos dessas mulheres foram estudados,
Aos 12 meses, em média, ou com idade de 1 ano, essas crianças passam a apresentar algumas modificações na função motora por influência da cannabis que a mãe fumou enquanto amamentava elas. Aqui uma discussão. Existe dependência da cannabis? Da maconha à maconha? Não, tá? Então é muito difícil você encontrar na literatura uma descrição de dependentes de maconha. Então, obviamente, você não teria uma síndrome de abstinência. Ocorre que as maconhas de hoje em dia, elas têm muito mais THC. Então, os sintomas de abstinência acabam aparecendo e a dependência também, tá? Quais são esses sintomas? Inquietação, irritabilidade, agitação, insônia, alterações do eletroencefalograma, alteração de padrão de sono, náusea e cólicas, tá? Aí depende do tempo que você usa, então uso crônico, uso abusivo crônico e muito mais frequentemente com o consumo oral da cannabis. Então você come, você ingere a cannabis, você não fuma, tá? Isso acaba tendo uma prevalência maior da dependência e, obviamente, da síndrome de abstinência, tá? Bom, nesse slide, no próximo, são os trabalhos mais completos que foram produzidos até agora sobre o sistema endocannabinoide, tá? Esse aqui é de 2018 e este é o trabalho de 2014, que é um trabalho bem interessante porque ele mostra dentro dos neurônios o que os endocannabinoides estão produzindo, tá? Então é isso, basicamente o que eu espero que vocês tenham percebido, que a gente não sabe nada praticamente sobre esse sistema. É um sistema disseminado no nosso cérebro, os efeitos dele são disseminados. A maconha tem trocentos canabinoides, os canabinoides agem nesse sistema, a gente não sabe como eles estão agindo exatamente, quais os efeitos que eles têm juntos, porque a maconha é uma mistura de trocentos, como eu falei para vocês. A gente não sabe nem do canabidiol, que é o único que tem uma relação risco-benefício razoável, a gente não sabe os impactos dele dentro do cérebro, nem a curto, muito menos a longo prazo. Então tem que tomar cuidado quando você opta por uma militância, por uma agenda política, exigindo a liberação do uso, da venda, do consumo da maconha, e tenta embasar, e diz que está embasando isso em conhecimento científico. Não tá, porque não existe esse conhecimento ainda. Então tem que tomar muito cuidado com o que vocês falam e para quem vocês estão falando, tá? É sempre que você vai pelo conhecimento científico, você não vai ter problemas. Quando você vai pela militância política, você tem esses problemas. Tem que tomar cuidado.